A força da solidariedade. Atingidos pela enchente em Santa Catarina contam com o auxílio da comunidade para retomarem a vida normal. Impacto em Santa Catarina. Veja como o marco temporal de terras indígenas vai impactar na economia de municípios catarinenses. Tragédia no meio-oeste do estado. Acidente entre carro e caminhão na SC 355 em Jaborá mata 4 pessoas. Futebol. Veja os gols dos times catarinenses na rodada do fim de semana da Série B e o empate entre Brusque e Amazonas no primeiro jogo da final da Série C. Outubro Rosa. Nossos repórteres mostram como a obesidade pode aumentar o risco das mulheres de desenvolver o câncer de mama. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa com as informações sobre a chuva em Santa Catarina. O dia teve chuva forte em alguns momentos aqui na capital e em outras regiões do estado. Vamos até a sede da Defesa Civil Estadual para conversar com o repórter Ronaldo Penido, que está por lá e tem as informações atualizadas para a gente. Oi, Ronaldo, uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou agora há pouco o boletim mais recente com as informações sobre a situação das chuvas que castigam o estado. Santa Catarina tem cerca de 24.700 pessoas desabrigadas e subiu para 6 o número de óbitos, o número de mortes provocadas em decorrência das chuvas. Sobre este assunto, sobre o balanço divulgado agora há pouco, eu converso agora com o Coronel Armando, que é o secretário da Proteção e da Defesa Civil. Coronel, como é que está a situação das chuvas em Santa Catarina? Voltou a chover forte, sobretudo aqui na região da Grande Florianópolis. E como é que está esta situação? Boa noite. Boa noite. Na verdade, voltou a chover em quase todo o estado. Aqui em Florianópolis não é um dos lugares com mais chuvas, a chuva aqui está dentro da normalidade. Nós tivemos um impacto maior no Planalto Sul e no Oeste, chuva de 110 a 140 milímetros. Depois uma chuva e no Alto Vale, é onde nos preocupa por causa da situação das águas e barragens. Aqui no litoral norte e Florianópolis, o nível de chuvas assim, não é tão alto, compromete pela possibilidade de deslizamento, mas não tem alagamento, então é uma situação controlável com monitoramento. Já em relação ao Alto Vale e ao Médio Vale, que é na bacia de Itajaí, ali o nível dos rios já está alto, as barragens, tem barragem vertendo, Itaió e Ituporanga vertendo. Nós fechamos mais uma comporta de Itaió, então estamos com umas 7 fechadas. As barragens de Ituporanga 5 fechadas e barragens de Jaboatê, uma das comportas fechadas e a outra aberta. Agora, Coronel, em relação a estas 2 mortes, subiu para 6 o número de óbitos e há outros casos também em investigação? Não, a gente tem investigado, mas a gente só pode confirmar agora. Essa última morte foi, deixa eu ver, até confirmar contigo o local, foi em Calmon, era uma pessoa que estava andando a cavalo, tocando gado, e aí dentro da chuva veio um raio. Nós estamos tendo raios agora, tempestade com raios, e essa pessoa foi atingida por um raio, e quando ele conduziu o gado, ele faleceu, e o animal que ele estava montando também faleceu. Tá certo então, secretário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade, trazendo as informações a respeito do boletim sobre a situação das chuvas que castigam o estado de Santa Catarina. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Olha, em Itaió, no Alto Vale, comerciantes e moradores contabilizam os prejuízos e concentram esforços na limpeza para retomar a rotina. Acompanhe. Assim que as águas baixaram em Itaió, foi revelada a dimensão do desastre. A enchente deixou um cenário de guerra, destruição e lama por todos os lados. Os comerciantes da área central e bairros próximos juntaram forças e começaram a limpeza. Quem apenas havia erguido a mobília teve tudo danificado pela água e botou para fora o que restou. Resultado, montes de entulho em frente aos estabelecimentos, principalmente na rua Coronel Federsen. Olha só o prejuízo nessa loja. As cadeiras estofadas ficaram cheias de lama, os móveis de madeira destruídos. As máquinas da prefeitura começaram a remoção do material com auxílio do Exército. Foi difícil ver as conquistas de tantos anos de trabalho
se perderem assim. O sentimento de dor, de angústia, porque assim, a gente já passou por... Eu estou 29 anos no comércio, nunca vi algo igual, esse cenário horrível. O nível do rio em Taió atingiu o pico de 12,40 metros no dia 9. O prefeito chegou a fazer um apelo para as forças de segurança enviarem embarcações para salvar às pressas as pessoas que estavam no segundo pavimento das casas. Foi desesperador, a maior enchente da história de Taió. Segundo um balanço divulgado pela Prefeitura, foram atingidas 3.612 pessoas e as águas invadiram 2.556 edificações, o que corresponde a 34% do total. 1.377 delas são residências. O prédio da Prefeitura também foi atingido e a limpeza exigiu um esforço conjunto de muitas pessoas, a exemplo do que ocorreu na escola Luiz Bertoli, que ficou cheia de lama e com tudo revirado. O que mais nos preocupa agora são os negócios, né? Nas empresas, não só comércio, né? Facções. Na verdade, não dá para dizer um setor ou outro. Todo mundo, de uma forma ou outra, foi atingida, né, duramente aqui. O prefeito orienta os comerciantes a aguardarem as chuvas desta semana antes de reestruturarem as lojas, porque pode ocorrer uma nova cheia. A Defesa Civil do município trabalha com a cota de inundação de 11 metros e de alerta de 12 metros. A gente viu aí, nas áreas afetadas pela enchente, o momento foi de limpar então casas, tentar recolocar a vida em ordem. E nessa hora, a ajuda da comunidade é fundamental na recuperação para toda essa gente. Nos momentos mais difíceis, é a solidariedade que une os catarinenses do sul ao norte do estado. Nesse momento, a empatia se revela na doação. São quase 800 famílias desabrigadas pelas chuvas das últimas semanas, que precisam de itens básicos de alimentação e higiene. As doações que estamos pedindo, solicitando, à população de Santa Catarina, são alimentos não perecíveis, alimentos para animais, fraldas, leite infantil e adulto, material de higiene e limpeza. Os itens podem ser entregues pessoalmente na sede da Cruz Vermelha, que fica na Rua Santos Saraiva, número 1110, em Florianópolis. Além da Cruz Vermelha, o Sesc Solidário também deu início a uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes. Hoje a gente tem poucos itens aqui, porque o que foi arrecadado na última semana já foi encaminhado para ajudar quem mais precisa. Mas os itens de fácil consumo, como biscoitos, macarrão e leite, podem ser doados para qualquer uma das unidades do Mesa Brasil aqui em Santa Catarina. Em 5 pontos principais, que é na Grande Florianópolis, nas unidades do Sesc, a gente consegue também receber essas doações em Joinville, Blumenau, Chapecó e Lages, que são as unidades do Sesc onde a gente tem um programa Mesa Brasil, onde a gente consegue, através dessa logística, destinar esses alimentos de forma mais breve possível às famílias. É possível ajudar através da doação de qualquer valor para a chave Pix Mesa Brasil Sesc SC @sesc-sc.com.br. A BR-282 em Alfredo Wagner, Grande Florianópolis, está totalmente interrompida nos dois sentidos. O motivo é que há o risco de desabamento. A interdição ocorre no quilômetro 112 da rodovia, que possui uma série de rachaduras na pista. Máquinas de uma empresa terceirizada pelo DENIT trabalham no local para a construção de um desvio. A previsão é de conclusão dos trabalhos em 7 dias, o que vai depender ainda das condições do tempo. Quem segue em qualquer um dos sentidos deve passar pela SC 350, que liga Alfredo Wagner a Rio do Sul, e depois seguir pela BR 470. Bom, e essa chuva forte provocada pela passagem de uma frente fria e por áreas alongadas de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina vai continuar nesta terça-feira. No oeste e no meio-oeste do estado, a terça-feira vai ter céu encoberto com chuva ao longo do dia. Nas demais regiões, nosso mapa mostra céu encoberto com chuva mais concentrada ao longo da tarde e da noite.
persiste a condição para grandes volumes acumulados de chuva, segundo o aviso da Epagre-Ciram. Também persiste o risco de temporais localizados, especialmente na madrugada. As temperaturas vão estar amenas por causa da chuva e da cobertura de nuvens. Vamos ver as mínimas e as máximas. Em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 28. Em Blumenau, mínima de 19 e máxima de 30. Viramos a página. Criciúma, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Lages, variação entre 14 e 20. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 21 graus. De volta para falar do marco temporal, a decisão do STF sobre as terras indígenas repercutiu em Santa Catarina. Enquanto os indígenas comemoram a decisão, comunidades aqui do estado apontam a insegurança jurídica em torno da questão. Veja agora na reportagem. Em meio à natureza, cerca de 400 indígenas vivem na reserva do Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Eles tentam manter vivas as tradições da cultura guarani. Um povo que sempre lutou pelo reconhecimento das terras. Aqui em Santa Catarina a gente tem 3 povos. Tem Guarani, Xoclém e Caingangue, aqui no estado de Santa Catarina. Aí então eu sempre faço, né? Eu sempre falo, né, que a gente sempre estamos apoiando, né, um a outro assim, né? Eu como Guarani eu apoio Caingangue, Xoclém, né? A gente fala em direito de todo, né? Do povo, né? Não de um povo. Santa Catarina tem cerca de 21.500 indígenas. Além da etnia Guarani, os povos Caingangue e Xocleng ocupam terras reconhecidas pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Mas o debate sobre o marco temporal das terras indígenas no Supremo Tribunal Federal gerou insegurança para estes povos. A gente é contra o marco temporal. Por esse motivo, porque a nossa história não começou em 1988, a nossa história veio muito antes mesmo. Desde a invasão a gente está aqui, a gente sempre esteve aqui. Então a comunidade, todos os povos indígenas são contra o marco temporal. Por 9-2, os ministros do STF votaram pela inconstitucionalidade do marco temporal. A preocupação é que a falta de uma regulamentação específica possa aumentar a tensão entre indígenas e pequenos produtores rurais. A realidade de Santa Catarina é diferente, aparentemente, de outros estados, em especial estados do Norte e do Nordeste, porque aqui nós temos pequenas propriedades. Essa é a grande diferença. Então, qualquer demarcação de terra indígena em Santa Catarina atinge sempre centenas, às vezes milhares de famílias. E em outros locais do país, essa demarcação, por vezes, atinge apenas 1 ou 2 propriedades. A Prefeitura de Palhoça teme pelo futuro de comunidades inteiras, ocupadas há mais de 100 anos. Com a nova demarcação de terras indígenas, alguns bairros podem simplesmente desaparecer. É o caso do bairro Enseada do Brito. Nós temos famílias que vivem há mais de 120, 130 anos naquela localidade e que agora passam a ter aquela sua propriedade ameaçada, de uma hora para outra ter que abandonar sem qualquer indenização, sem qualquer compensação. Mas mais do que isso, retirar o chão, a casa, o lar daquelas pessoas que já moram ali há muitos anos, que já moravam seus pais, moravam seus avós, e é isso que nos preocupa. Outra preocupação é que a lei não deixa claro quem vai custear as indenizações e desapropriações dos moradores destes bairros. De acordo com a Prefeitura, serão muitos os impactos econômicos. Não se fala em indenização, não se fala em desapropriação, em simplesmente demarcação de novas terras e as pessoas e as famílias que deixem essas terras que passarão, então, para os indígenas. Então, somos contra, não é contra o povo indígena, até porque nós já temos reservas no município de Palhoça, no Morro dos Cavalos, no Macembu Pequeno, reservas já consolidadas. O que a gente é contra são novas demarcações em áreas que hoje são e que já são há mais de 100 anos ocupadas, né, e utilizadas e com toda questão legal, com matrícula, escritura, por pessoas que são do bairro, são da comunidade. Então é esse o nosso medo e por isso estamos do lado dos palhocenses. No final de setembro, o Senado aprovou um projeto que regulamenta o marco temporal. O texto ainda depende de sanção ou veto presidencial. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida nas BRs catarinenses.
Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal registrou entre a quarta-feira, 11 de outubro, e a meia-noite deste domingo, 101 acidentes, número 3% menor do que os 104 de 2022. 97 pessoas ficaram feridas, número menor em relação às 127 do ano passado. 4 pessoas perderam a vida nas BRs durante o feriadão, uma a menos do que no feriado de 2022. Das 4 mortes, 2 ocorreram em um acidente na BR-282 em São José do Cerrito, uma em um acidente na BR-470 em Ascurra e outra na BR-163 em São Miguel do Oeste. E 4 pessoas morreram na manhã desta segunda-feira em um acidente na SC-355 em Jaborá, meio oeste do estado. A força da batida partiu um carro ao meio. Foi por volta de 9 horas da manhã, no trecho próximo ao trevo com a BR-282, perto de Catanduvas. O acidente envolveu um caminhão com placas de Jaborá e um carro com placas de São José, na Grande Florianópolis. Carro e caminhão bateram de frente. O choque foi tão violento que partiu o veículo ao meio, às margens da rodovia. O carro tinha 4 ocupantes, 2 homens e 2 mulheres. Um dos ocupantes foi encontrado fora do carro, já sem vida. Os outros 3 ficaram presos às ferragens e também não resistiram. O motorista do caminhão teve vários ferimentos pelo corpo e foi atendido pelos socorristas dos bombeiros. A seguir, as informações do esporte, com destaque para os gols do fim de semana da Série B e para o primeiro jogo da final da Série C, entre Amazonas e Brusque. E veja também, Outubro Rosa. Nossos repórteres mostram como a obesidade aumenta a probabilidade de as mulheres desenvolverem o câncer de mama. Detalhes depois do intervalo, continue com a gente. Estamos de volta. A lei estadual que permitia a viaturas e ambulâncias passarem pelas catracas de pedágio sem pagar a tarifa foi declarada inconstitucional pela Justiça. O órgão especial do Tribunal de Justiça julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Os magistrados entenderam que a legislação aprovada pela Assembleia Legislativa invade competência privativa da União, já que as únicas rodovias concessionadas do Estado são federais e não estaduais. O tribunal também sublinhou que o Supremo Tribunal Federal já havia determinado que são inconstitucionais leis de iniciativa parlamentar que tratem de matéria reservada à administração e que, por não estar prevista em contrato, a obrigação de livre passagem para carros oficiais e ambulâncias geraria abalo ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com o poder público. A decisão foi unânime. Série B deu Chapecoense no duelo diante do Criciúma. O Criciúma deu pressão no Heriberto Wilson. Precisava dos 3 pontos para se aproximar do G4. Tentou furar o bloqueio da Chapecoense desde os primeiros instantes de jogo, mas não deu. Só que no quesito eficiência, quem estava bem afiado era o Verdão do Oeste. No cruzamento do Nazário, Gustavo Casonati subiu bem e tirou o 0 do placar no sul do estado. Bora falar de eficiência de novo? Se liga nesse contra-ataque fulminante da Chapecoense pelo lado direito, que terminou no cruzamento do Roney. E o volante, que deu uma de centroavante, Casonati, mandou pro Barbante. 2-0 e festa alviverde no Heriberto Wilson. Nos acréscimos, o Igor fez o único gol do Tigre e foi assim. Fim da 32ª rodada da Série B. Criciúma, ainda fora do G4, 1. Chapecoense, na luta contra o rebaixamento, 2. O Avaí foi até Londrina e empatou em 1-1. O Avaí sofreu no primeiro tempo contra o Londrina, viu o Tubarão chegar com perigo. Na primeira vez, o goleiro Igor Bom conseguiu salvar, mas na segunda boa chance do time da casa, aí não deu pro goleirão Azurra. Iago Dias soltou a bomba e abriu o placar aos 11 minutos de jogo. E a pressão não parou por aí. 2 minutos depois, o Londrina apareceu de novo. A gente conversou no intervalo para que a gente ajustasse isso e resolvemos voltar para o segundo tempo com a mesma equipe e depois, ao longo do segundo tempo, fomos fazendo as alterações que achamos necessárias. E uma dessas mudanças, Barroca colocou Felipe Bastos no lugar de Giovani.
e o volante precisou de apenas 1 minuto em campo para deixar tudo igual. Bastos cobrou a falta na medida e fez a alegria da torcida azurra. O empate não era bem o que o torcedor azurra esperava, mas, pelo menos, o Avaí somou um pontinho na tabela. Jogo a jogo, passo a passo, para que no final a gente esteja com o nosso objetivo alcançado da permanência do Avaí na Série B. Agora a Série C, no primeiro jogo da grande final, Amazonas e Brusque ficaram no 0-0. Aos 14 minutos, em cobrança de escanteio, Jackson desviou de cabeça e Sassá pegou mal na bola. No final do primeiro tempo, Igor Bolt recebeu o cruzamento na área e quase marcou. A defesa tirou na linha do gol. A segunda etapa começou mais tranquila. A melhor chance aconteceu somente aos 34 minutos. Diego Torres recebeu sozinho e lançou para Igor Bolt, que chutou no travessão. O jogo de volta vai acontecer no próximo domingo, em Santa Catarina. Com o resultado, nenhuma das duas equipes vai com vantagem no placar. E em caso de novo empate, a partida será decidida nas penalidades. E queira Deus que a gente consiga fechar o ano com chave de ouro, sendo campeão dentro de casa. Agora o assunto é o Outubro Rosa, dedicado à prevenção ao câncer de mama. A repórter Gabriela Mariotto mostra agora que a obesidade é um importante fator de risco para a doença. 130 quilos. Esse foi o peso que a Charlene alcançou 2 anos atrás. Isso porque todo o sentimento de ansiedade que ela experienciava era descontado nos alimentos. Vários fatores que te levam. O meu é a ansiedade. Eu tinha para os 2 fatores. Então, quando eu estava feliz, eu comia ou saía para jantar ou queria pedir alguma coisa para poder comemorar a alegria. Na tristeza também, na frustração também eu fazia isso. Então, eu tinha para os 2 lados. A obesidade é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. O excesso de peso pode aumentar em até 40% a chance das mulheres desenvolverem câncer de mama. A gente tem que primeiramente entender, em relação à obesidade, que a obesidade é uma doença crônica, uma doença inflamatória, e tem tratamento como todas as doenças, desde mudanças comportamentais, como hábitos alimentares, acompanhamento com equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, endócrino, até chegar à cirurgia. A cirurgia bariátrica em si, ela consiste numa redução do estômago. A cirurgia bariátrica devolveu a autoestima de Charlene. Quase 2 anos depois do procedimento, ela já perdeu mais de 60 quilos. Faz 2 anos, agora dia 16 que eu fiz a bariátrica. Agora até família, tudo, meu marido, todo mundo diz, meu Deus, a Charlene não pode ver um espelho e nem uma loja de roupa, assim. O que eu não tinha, o que eu perdi de roupa, hoje eu fico, sabe, eu me olho no espelho, eu procuro muito mais vaidosa, né? Esse médico especialista explica que a bariátrica não serve apenas para a perda de peso, mas também ajuda a diminuir a ocorrência de doenças como a diabetes. É comprovado que pacientes com obesidade, devido às alterações hormonais, resistência à insulina, a obesidade ela é uma doença inflamatória, isso acaba propiciando esses pacientes a ter risco aumentado de câncer, de vários cânceres. Eu emagreci 65 quilos, e a minha vida hoje é uma vida saudável. Então, a alimentação, tudo é tudo regrada e com certeza foi a melhor mudança que eu fiz. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.